Os versículos 40 e 41 dizem: Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. De acordo com o contexto, então significa naquela hora. Isso indica que, enquanto as pessoas mundanas estiverem drogadas pelas coisas materiais, sem senso algum do julgamento vindouro, alguns dos crentes sóbrios e vigilantes serão tomados. Para o povo entorpecido, este deveria ser um sinal da vinda de Cristo. Os 2 homens no versículo 40 devem ser irmãos em Cristo, e as 2 mulheres no versículo 41 devem ser irmãs no Senhor. Isto é mostrado pelo versículo 42, que nos diz para vigiar, porque não sabemos que dia o Senhor virá. Portanto, vigiai, como vosso Senhor provam que tanto os 2 homens como as 2 mulheres nos versículos 40 e 41 são crentes. O Senhor não encarregaria pessoas incrédulas de vigiar, nem é Ele o Senhor dos incrédulos. Ser tomado significa ser arrebatado antes da grande tribulação. Esse arrebatamento é um sinal da vinda do Senhor e um sinal para os judeus. É muito interessante ver que os 2 homens estão trabalhando no campo e as 2 mulheres estão no moinho. Tanto o trabalho do campo como do moinho são para comer. Há uma diferença entre o nosso comer e o comer do povo do mundo. O povo do mundo estuda e trabalha, e nós também estudamos e trabalhamos. O povo do mundo, no entanto, tem estado drogado. Mas nós não estamos drogados, antes, estamos simplesmente cumprindo o nosso dever para viver. Não vivemos para comer, beber e casar, pelo contrário, mantemos nossa existência para tomar o caminho da cruz, a fim de cumprir o propósito de Deus. Nosso objetivo não é a nossa educação, diversão ou negócios. Nosso objetivo é Cristo. Louvado seja o Senhor. Quando alguns jovens ouvem isso, eles podem dizer o seguinte: olha, quão felizes somos por ouvir esta palavra. Não mais nos preocupemos com o estudo e o trabalho. Vamos gastar todo o nosso tempo orando e tendo comunhão uns com os outros. Cuidado, tal atitude é errada. Lembre-se, de acordo com os versículos 40 e 41, os irmãos e irmãs ali estavam na lavoura e no moinho, não é verdade? Moer o grão é um trabalho árduo. Isso mostra que os cristãos não devem ter trabalhos fáceis. Precisamos trabalhar arduamente para viver. O comer e beber, no versículo 38, são mundanos. Mas o estar no campo e no moinho, nos versículos 40 e 41, são santos. Se os que foram tomados não estiverem fazendo algo santo, eles não poderiam ser arrebatados. Vocês compreendem que trabalhar no campo pode ser santo, mas trabalhar na obra, trabalhar como um pastor, pode ser mundano? Um mestre da Bíblia pode ser mundano, mas uma irmã que moe o grão pode ser santa. Muitas das irmãs que trabalham preparando refeições são irmãs santas. Não são as que falam sobre santidade que são necessariamente santas. Algumas vezes, quanto mais determinadas irmãs falam sobre ser santo, menos santas elas são. É melhor que tais irmãs gastem mais tempo cozinhando excelentes pratos para o seu marido, para os seus filhos e aqueles a quem ela hospeda, não é? As irmãs que fazem isso serão santas. Algumas irmãs sabem como ter comunhão sobre ser santo. Sabem falar muito bem sobre isso, mas não sabem como trabalhar na cozinha. Elas sempre preparam refeições simples para a família, desculpando-se ao dizer que não é necessário que gastem tempo cozinhando. Mas depois de certo tempo, o marido e os filhos estão descontentes com tal comida. Quanto mais essas irmãs falam sobre ser santo, menos santo seu marido e filhos se tornam. Elas falam sobre santidade, mas não cuidam adequadamente da família. Precisamos de mais irmãs santas para moer o moinho e produzir a farinha. Farinha fina. Não somos drogados, mas precisamos ser adequadamente alimentados. O princípio é o mesmo com o trabalho dos irmãos. O irmão não deve falar sobre santidade
e negligenciar o seu trabalho. Se fizer isso, ele será demitido. Notem, o arrebatamento não acontece quando 2 irmãos ou 2 irmãs estão orando, mas quando estão trabalhando. O Senhor certamente falou esta palavra com um propósito definido. Ele quis mostrar-nos que enquanto aguardamos a sua vinda e esperamos ser arrebatados, devemos ser verdadeiramente fiéis em nosso dever diário. Precisamos ser o melhor trabalhador e a melhor moedora. Precisamos de uma vida humana adequadamente equilibrada, não de uma vida de monges que se devotam a uma vida espiritual e esperam que outros cuidem deles. São os irmãos trabalhando no campo e as irmãs moendo no moinho que serão arrebatados. As irmãs que são esposas e mães devem ser as melhores moedoras e aprender como preparar a mais saudável refeição para a família. Irmãs, se o seu marido ou filhos não forem saudáveis, vocês arcarão com a responsabilidade disso diante do Senhor. Se tratarem essa questão diante do Senhor, vocês serão verdadeiramente santas. Não gastem tempo falando sobre santidade, mas gastem-no cozinhando refeições digestivas e deliciosas. Vocês precisam preparar boas refeições para preservar a vida de seu marido e cultivar a saúde dos seus filhos, não é? Essa questão está incluída na referência do Senhor sobre trabalhar no moinho. Os irmãos que são pais e maridos também precisam trabalhar diligentemente em seus afazeres para ganhar o dinheiro necessário para cuidar de sua família. Aqueles que trabalham simplesmente para ter uma grande quantidade de dinheiro no banco estão drogados. Mas nós precisamos laborar a fim de providenciar o melhor para os nossos filhos. De outra maneira, não somos fiéis nem a Deus, nem aos nossos filhos. Como pais, devemos dar a melhor educação para os nossos filhos. Não devemos ter uma atitude que seja boa o suficiente para que eles terminem o 2º grau e tenham um trabalho doméstico. Estar no campo significa que cuidamos para que nossos filhos sejam satisfeitos e sejam educados da melhor maneira. Não devemos ser aqueles que amam o mundo e trabalham somente pelo dinheiro, não. Devemos ser aqueles que trabalham diligentemente para ganhar dinheiro para a nossa família. Como aqueles com a natureza humana caída, é fácil para nós nos desculparmos por não gastar muito tempo no campo ou no moinho. Se fizer isto, você não será arrebatado. Repito, você será arrebatado enquanto estiver trabalhando no campo ou moendo o grão. Dos 2 homens no campo, um é tomado e o outro é deixado. E das 2 mulheres no moinho, uma é tomada e a outra é deixada. A razão disso é que há uma diferença entre eles na questão de vida. Creio que a que é tomada é uma pessoa madura e a que é deixada é imatura. A vida faz a diferença. O arrebatamento dos vencedores, os que são maduros em vida, será um sinal para os que serão deixados. Suponha que você esteja trabalhando no campo com um irmão que é repentinamente arrebatado aos céus. Isso certamente lhe seria um sinal. Suponha que 2 irmãs estejam trabalhando no moinho e uma é tomada para o Senhor. Certamente isso seria um grande sinal para a irmã que foi deixada. No versículo 42, o Senhor nos diz para vigiar, pois não sabemos em que dia ele virá. Então, o versículo 43 diz: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. O pai de família aqui refere-se ao crente, e a casa, a conduta e trabalho do crente que ele edificou em sua vida cristã. Um ladrão vem para roubar coisas preciosas, não é numa hora desconhecida. O Senhor virá secretamente como ladrão para aqueles que o amam e os tomará como seu tesouro. Por isso devemos vigiar. Por isso, como o Senhor diz no versículo 44, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso se refere à vinda secreta do Senhor para os vencedores vigilantes. Os versículos 45 a 51 são relativos à fidelidade e prudência. O versículo 45 diz:
Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Fidelidade é para com o Senhor, enquanto prudência é para com os crentes. Vou repetir. Fidelidade é para com o Senhor e prudência é para com os crentes. Vigilância é para com arrebatamento até a presença do Senhor, mas fidelidade é para reinar no reino. Os conservos citados no versículo 45 refere-se aos crentes de Efésios 2,19, que são a igreja, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Dar-lhe o sustento é ministrar a palavra de Deus com Cristo, como suprimento de vida aos crentes na igreja. Todos nós devemos aprender como ministrar o suprimento de vida aos conservos do Senhor a seu tempo. Os versículos 46 e 47 dizem: Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ser bem-aventurado aqui é ser recompensado com a autoridade reinante na manifestação do reino. Todos os bens do Senhor serão confiados ao seu servo fiel como uma recompensa na manifestação no reino dos céus, ou na manifestação do reino dos céus, melhor dizendo. O versículo 48 diz: Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: Meu senhor demora-se. O servo mau é um crente porque ele é designado pelo Senhor. Chama o Senhor de meu Senhor e crê que o Senhor está vindo. Portanto, é um crente. O versículo 49 diz que o servo mau espanca os seus companheiros e come e bebe com os ébrios. Espancar os companheiros é tratar mal os companheiros crentes, e comer e beber com os ébrios é fazer companhia às pessoas do mundo que estão embriagadas com as coisas mundanas. Os versículos 50 e 51 dizem: Virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O problema com o servo mau não é que ele não sabe que o Senhor está vindo, mas que ele não espera o seu Senhor. Ele não gosta de levar o tipo de vida que se prepara para a vinda do seu Senhor. Por isso, quando o Senhor voltar, ele o castigará, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Castigá-lo significa excluí-lo. Isso indica que haverá separação do Senhor em sua glória vindoura, o que corresponde ao ser lançado nas trevas exteriores na conclusão da parábola dos talentos, a qual é a conclusão dessa parte. O Senhor não cortará o servo mau em pedaços. Antes, ele o excluirá da glória na qual ele mesmo estará. Isto equivale a ser lançado nas trevas exteriores. Todo aquele que for lançado nas trevas exteriores será separado do Senhor, da sua presença, da sua comunhão, da esfera gloriosa na qual o Senhor estará. Isso não é perecer eternamente, mas ser punido dispensacionalmente. Quem pode dizer que o servo mau não é um crente genuíno? Se ele não fosse um irmão, como poderia seu trabalho ter sido designado pelo Senhor? O Senhor não atribuiria deveres a um falso crente. Certamente o servo mau é uma pessoa salva. Em Mateus, o livro do reino, o resultado não é a salvação. Em Mateus, o resultado é o reino. Ou receberemos a recompensa de entrar no reino, ou perderemos tal recompensa. Perderemos o desfrute do reino e sofreremos a punição e a disciplina, onde haverá choro e ranger de dentes.